Seção 2ª. Das comissões permanentes. Artigo 38. As comissões permanentes têm por objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame, manifestar sobre eles a sua opinião, e preparar, por iniciativa própria ou indicação do plenário, proposições atinentes à sua especialidade. Artigo 39. As comissões permanentes são 08, compostas cada uma de 03 membros, com as seguintes denominações. Inciso 1º. Justiça e Redação. Inciso 2º. Finanças e Orçamento. Inciso 3º. Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Inciso 4º. Educação, Saúde e Assistência Social. Inciso 5º. Defesa do Meio Ambiente. Inciso 7º. Comissão de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inciso 8º. Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Artigo 40. Compete à Comissão de Justiça e Redação. Inciso 1º. Opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental, bem como sobre o aspecto gramatical e lógico das proposições, inclusive substitutivos, emendas e subemendas, as quais não poderão tramitar na Câmara sem o seu parecer, salvo se expirado o prazo regimental. Inciso 2º. Manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quando solicitado o seu parecer por imposição regimental, por deliberação do plenário, ou do presidente da Câmara. Inciso 3º. Propor projeto de resolução na forma do artigo 24, parágrafos 1º e 11 e artigo 177, parágrafo 1º, deste regimento. Inciso 4º. Elaborar a redação final das proposições, na hipótese do caput artigo 200, e incorporação de emendas na forma do artigo 204 deste regimento. Inciso 5º. Desenvolver outras atividades correlatas. Parágrafo 1º. É obrigatória a audiência da Comissão de Justiça e Redação sobre todas as proposições que tramitarem pela Câmara, ressalvados os que explicitamente tiverem outro destino por esse regimento. Parágrafo 2º. O parecer contrário emitido pela Comissão de Justiça e Redação, sujeita-se ao disposto no parágrafo 6º ao artigo 59 deste regimento. Parágrafo 3º. A Comissão de Justiça e Redação compete manifestar-se sobre o mérito das seguintes proposições. Alínea A. Organização administrativa da Câmara e da Prefeitura. Alínea B. Contratos, ajustes, convênios e consórcios. Alínea C. Licença ao prefeito e vereadores. Artigo 41. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro e, especialmente, sobre: Inciso 1º. Proposta orçamentária, plano plurianual e diretrizes orçamentárias. Inciso 2º. Prestação de contas do prefeito acompanhada do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, concluindo seu parecer mediante projeto de decreto legislativo. Inciso 3º. Proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos adicionais, empréstimos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa, ou a receita do município, acarretem responsabilidade ao erário municipal, ou interessem ao crédito público. Inciso 4º. Proposições que fixem o vencimento ou salário dos servidores, bem assim os subsídios do prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores e demais agentes políticos. Inciso 5º. As que direta ou indiretamente representem mutação patrimonial do município. Parágrafo único.
Compete ainda à Comissão de Finanças e Orçamento a iniciativa de decreto legislativo, na forma do parágrafo 2º do artigo 216 deste regimento, e a elaboração de redação final nas hipóteses previstas no artigo 200 deste regimento. Artigo 42. Compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas emitir parecer sobre todos os processos atinentes a cadastro territorial, planos gerais e parciais de urbanização ou reurbanização, zoneamento e uso e ocupação do solo, realização de obras e execução de serviços pelo município, autarquias, entidades paraestatais e concessionárias de serviços públicos de âmbito municipal, quando haja necessidade de autorização legislativa, e outras atividades que digam respeito a transporte, comunicações, indústria, comércio e agricultura, mesmo que se relacionem com atividades privadas, mas sujeitas à deliberação da Câmara. Parágrafo único. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas compete também fiscalizar a execução do Plano Diretor do Município de Amparo. Artigo 43. Compete à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social emitir parecer sobre os processos referentes à educação, ensino e artes, à higiene e saúde pública, e às obras assistenciais. Artigo 44. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente compete. Inciso 1º. Estudo das matérias e assuntos referentes ao meio ambiente, tendo por base a preservação e defesa da ecologia, usando de todos os recursos legais contra a poluição, quer seja da terra, do ar, cursos de apóstrofo invertido a acento agudo a, sonora ou visual. Inciso 2º. Defesa de nossas áreas verdes, estudando e propondo medidas que visem a sua ampliação, defendendo o município contra qualquer prejuízo ao meio ambiente. Inciso 3º. Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das políticas de defesa do meio ambiente, e de defesa e assistência aos animais, aplicadas pelo poder público, e por entidades não governamentais, no âmbito do município. Inciso 4º. Elaborar estudos visando o aperfeiçoamento das técnicas de manejo, cuidados e tratamentos destinados ao meio ambiente e aos animais, com o objetivo de orientar os segmentos da sociedade ligados ao meio ambiente e aos animais. Inciso 5º. Criar mecanismos mais objetivos a uma política mais abrangente de proteção do meio ambiente e dos animais em todo o município. Artigo 44. A Comissão de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência compete. Inciso 1º. Emitir parecer sobre todos os processos atinentes à promoção e proteção dos direitos da pessoa com qualquer tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Inciso 2º. Realizar estudo que tenha por objetivo estimular que todas as políticas públicas e os programas contemplem a promoção, a proteção e a defesa dos direitos da pessoa com qualquer tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Inciso 3º. Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Inciso 4º. Coordenar ações de prevenção e eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa com qualquer tipo de deficiência, e propiciar sua plena inclusão à sociedade. Inciso 5º. Criar mecanismos mais objetivos a uma política mais abrangente de proteção e defesa da pessoa com deficiência no âmbito do município de Amparo. Artigo 44-B. Compete à Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Inciso 1º. Opinar sobre todas as proposições e matérias relativas a serviços, equipamentos e programas culturais, esportivos, recreativos e de lazer voltados à comunidade, patrimônio histórico e turismo. Inciso 2º. Promover estudos e iniciativas no sentido do desenvolvimento da cultura, turismo, esporte e do lazer no município. Inciso 3º.
Apoiar, com a ajuda de entidades governamentais e não governamentais, a indústria da cultura, do esporte, do lazer e do turismo receptivo. Inciso 4º. Fiscalizar e acompanhar as ações do poder público na área da cultura, do turismo, do esporte e do lazer. Artigo 45. A composição das comissões permanentes será feita de comum acordo pelo presidente da Câmara e líderes ou representantes de bancadas, observando o disposto no artigo 37 deste regimento. Parágrafo 1º. As comissões permanentes serão nomeadas ou eleitas para o mandato de 1 ano. Parágrafo 2º. No ato da composição das comissões permanentes, figurará sempre o nome do vereador efetivo, ainda que licenciado. Parágrafo 3º. A composição das comissões permanentes dar-se-á na primeira sessão de cada ano. Artigo 46. Não havendo acordo, proceder-se-á a escolha dos membros das comissões permanentes por eleição na Câmara, votando cada vereador em um único nome para cada comissão, considerando-se eleitos os mais votados. Parágrafo 1º. Proceder-se-á a tantos escrutínios quantos forem necessários para completar o preenchimento de todos os lugares de cada comissão. Parágrafo 2º. Havendo empate, considerar-se-á eleito o vereador do partido ainda não representado na comissão. Parágrafo 3º. Se os empatados se encontrarem em igualdade de condições, será considerado eleito o mais votado na eleição para vereador. Artigo 47. A votação para a constituição de cada uma das comissões permanentes far-se-á mediante votação aberta, em cédula separada, impressa, com indicação do nome do votado e assinado pelo votante, sob pena de tornar nulo o voto. Parágrafo 1º. O vice-presidente da mesa, no exercício da presidência, nos casos de impedimento e licença do presidente, nos termos do artigo 16 deste regimento, terá substituto nas comissões permanentes a que pertencer, enquanto substituir aquele. Parágrafo 2º. O preenchimento das vagas nas comissões, e nos casos de impedimento, destituição ou renúncia, será apenas para completar o mandato. Parágrafo 3º. É permitida reeleição ou recondução para a mesma comissão permanente no ano subsequente caso não haja impedimento regimental.